Olá. Dando continuidade aí ao nosso assunto, a gente passa agora a falar sobre responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. E entrando nesse assunto de responsabilidade, antes da gente falar efetivamente sobre essa responsabilidade pelo vício no produto, a gente tem que botar determinados parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o seguinte: regra geral nessa lei é que a responsabilidade aconteça de forma objetiva e solidária. Diferente daquela responsabilidade civil que nós estudamos no Código Civil, lá no quarto período, que a responsabilidade no Código Civil, regra geral, ela não é solidária e ela é subjetiva, aqui no Código é diferente. Nós temos uma cláusula geral de responsabilidade solidária, que está no artigo 7º, parágrafo único do Código, e aí o legislador disse o seguinte: tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Ou seja, em se tratando dessa lei, todos os fornecedores eles passam a ser solidários, por via de regra, tá? Por exceção é que não vai haver essa solidariedade. Então, aqui é uma solidariedade que decorre não por força da vontade, mas sim por força da própria legislação. Outra questão é que, regra geral, essa responsabilidade ela vai acontecer de forma objetiva, ou seja, independentemente de ter que demonstrar dolo ou culpa por parte do fornecedor. Em caráter também de exceção, e nós só temos duas exceções nessa lei, que a gente vai estudar mais para frente, é que a responsabilidade ela pode ser considerada subjetiva. Uma delas vocês até já sabem, que vocês tiveram essa matéria no quarto período comigo, que é a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais. Aquele parágrafo 4º do artigo 14, ele não responde de forma objetiva e sim de forma subjetiva. Então, esse é o primeiro norte, tá? A responsabilidade nessa lei, ela acontece de forma solidária como via de regra e ela acontece de forma objetiva como via de regra também. Bem, essa responsabilidade civil no Código, ele se subdivide em duas vertentes. Nós temos a responsabilidade quanto a vício do produto ou do serviço e temos a responsabilidade quanto a fato do produto e do serviço. Qual é a diferença entre uma e outra, professor? Quando a gente fala da responsabilidade quanto a vício, é quando nós temos uma impropriedade ou uma inadequação que não esteja necessariamente causando um dano ao consumidor. É só um mau funcionamento no produto ou no serviço. Então, vício tem uma repercussão que a legislação chama, os doutrinadores chamam de intrínseca. É só o produto ou o serviço que não estejam adequado para a finalidade que ele se propõe. Quando a gente fala da responsabilidade quanto a fato do produto ou fato do serviço, sempre prescinde um vício. E esse vício agora, ele vai estar causando outras modalidades de dano, outros danos, tá? Inerentes a esse problema. Então tem uma repercussão que a doutrina chama de extrínseca. Extrínseca por quê, professor? Porque não é só o problema no produto, vai estar causando outros danos aí ao consumidor ou a terceiro, tá? A gente agora começa a falar da responsabilidade civil pelo vício do produto. Essa responsabilidade civil pelo vício do produto está tratada no artigo 18 do Código, no qual eu passo a ler. E aí ele diz o seguinte: os fornecedores de produtos, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes das disparidades com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que, em se tratando de responsabilidade civil, nós temos aí a responsabilidade. Então, a primeira coisa que há de ser falada é que nós temos uma primeira classificação de vícios aparentes, também conhecido como de fácil constatação, e vícios ocultos.
Os vícios aparentes ou de fácil constatação e vícios ocultos não estão aqui caracterizados neste artigo 18, não. Eles estão caracterizados no artigo 26, que trata do prazo decadencial para poder reclamar de vício. E aí ele fala o seguinte, olha, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, inciso 1, 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Beleza. Qual é a diferença de vício aparente e vício oculto? O vício aparente ou de fácil constatação é aquele que imediatamente você percebe que veio com problema. Então, você comprou um carro, ele veio arranhado. Você comprou uma geladeira, ela está amassada. Isso é um vício aparente, você não tem dificuldade para poder perceber que houve um problema. O vício oculto, ele pode ser caracterizado de duas maneiras, tá? A primeira maneira da caracterização do vício oculto é quando ele tem um determinado, ele tem uma determinada característica que está com problema, e essa característica no produto não é de uso regular dele. Professor, me explica esse negócio. Suponhamos, você comprou uma televisão, ela tem entrada de HDMI. Para você usar a televisão enquanto televisão, você, regra geral, não precisa dessa entrada de HDMI. Imagine que ela veio queimada. E aí você, tempos depois, mesmo fora do período da garantia, você verifica que está com esse problema ali. Então, isso é uma primeira manifestação de vício oculto, tá? Você não precisa deste dispositivo para poder funcionar o produto em si. Então, a primeira manifestação do vício oculto é essa, quando ele tem um determinado problema que não tem no uso regular do produto. A segunda caracterização do vício oculto é que o nosso legislador, nesse artigo 18, ele fez uma ressalva que não vai caracterizar vício quando o produto ele tem um determinado problema, tem um determinado desgaste que está na própria essência do produto. Quando ele diz aqui, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Então, você compra uma roupa, usa essa roupa 3 anos, ela começa a ficar uma roupa desgastada. Isso é vício? Não, isso não é vício. Isso, na verdade, é desgaste natural, tá? Agora, tudo que acontece de dar um determinado problema antes do período de vida útil, aí a gente pode afirmar que houve vício oculto. Então, o critério hoje que a jurisprudência tem adotado no sentido da verificação, da constatação do vício oculto, é o que se chama de critério da vida útil do bem. O que é esse critério da vida útil, Ramon? Esse critério da vida útil é que tudo tem um determinado prazo para poder, de fato, acabar perecendo. Então você compra uma geladeira. Essa geladeira ela não vai durar eternamente. Ela vai chegar num determinado momento que os próprios componentes vão perecer, né, por conta não de um problema, de um vício, mas é um desgaste natural. Então, tudo que danifica antes deste prazo desse critério da vida útil, a gente está falando de vício oculto, tá? Bem, o importante de saber se esse vício é aparente ou se esse vício é oculto é que os prazos decadenciais legais de 30 ou de 90 dias, se for para vício aparente, ele começa a partir efetivamente da entrega do produto ou do término da execução de serviço. Quando a gente fala de vício oculto, o prazo de 30 ou de 90 dias, ele começa a partir da constatação do vício, tá? Manifestou o vício, aí é que vai começar a correr o prazo. Então, vamos botar um exemplo. Você comprou uma geladeira, ela tem 1 ano de garantia de fábrica, essa geladeira passou 1 ano e meio e ela deu problema, por exemplo, no motor dela, parou de funcionar. Não é razoável que você tenha uma geladeira que troque o motor de 1 ano em 1 ano e meio. Então, nitidamente é uma questão que envolve vício oculto. Pelo critério da vida útil, o motor deveria permanecer funcionando por mais tempo do que 1 ano e meio. Aí você pode reclamar dentro da garantia legal da própria lei, tá? Essa é a primeira importância da gente saber caracterizar vícios aparentes, vícios ocultos. Muito bem. O, o artigo 18, no caput do artigo 18, ele fala que todos os fornecedores são solidariamente responsabilizados, tá? Quando o código coloca aqui, ó, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, agora, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, significa o seguinte, que se você comprou um determinado produto numa loja
Você pode reclamar da loja? Pode. Pode reclamar da loja e do fabricante? Solidariamente serão responsabilizados? Serão. Você pode reclamar do distribuidor? Também. Você pode reclamar da cadeia toda. Todos os fornecedores, nesse caso, respondem solidariamente. É uma solidariedade que decorre não da vontade, e sim da própria legislação. Não é da vontade da pessoa, mas sim da própria legislação. E não há como o fornecedor querer se eximir dessa responsabilidade, tá? Fica bem atento, porque essa é a nossa regra, esse é o nosso norte, como eu já falei. Via de exceção é que você não vai ter solidariedade de responsabilidade aqui no código, mas aqui é reforçado pelo parágrafo único do artigo 7º que nós já acabamos de ler, que neste caso a responsabilidade ela é solidária e já está isso no próprio caput do artigo 18 também. Muito bem. Modalidades de vício de qualidade. Durante o código, tá nessa explanação aqui do caput do artigo 18, ele fala de várias modalidades de produtos que tenham vícios de qualidade. Ele fala: tornem um produto impróprio ao consumo. Desculpa. Torne o produto inadequado, diminua o valor, esteja em desacordo com informações ou mensagens publicitárias. Qual é a diferença entre essas coisas, professor? Primeira informação importante é que a palavra impróprio e inadequado não são termos sinônimos para a lei. São coisas diferentes, são coisas distintas. Professor, o que que é impróprio? O produto ele é impróprio, e o conceito de produto impróprio está no parágrafo 6º desse artigo 18, é quando ele tem um grau de vício tão alto que não tem o que ser feito com ele. O produto impróprio só tem uma de finalidade, é você inutilizá-lo. Tá? Exemplo, algo que você tenha comprado, botei aí, embalado com bolor, não tem o que você consertar, não tem o que fazer. É você simplesmente pegar, devolver o produto lá onde você comprou, pegar seu dinheiro de volta ou reclamar até mesmo com o próprio fabricante, tá? Mas o conceito de produto impróprio, que está nesse parágrafo 6º deste artigo 18, ele relaciona que os produtos serão impróprios quando são impróprios a uso e consumo. Inciso 1. Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Então, a data de validade, que é uma obrigação do fornecedor de simplesmente colocar isso no próprio produto, ela sendo atingida, o produto já está impróprio. Mas, professor, eu já ouvi dizer que eles trabalham com uma certa margem de segurança. Se o produto está vencido hoje e eu consumir amanhã, eu não vou passar mal. Se eu pegar um shampoo, por exemplo, cosméticos, então, às vezes, ele tem um prazo até maior. Cosméticos, se eu pego um produto, um shampoo vencido, eu posso usar amanhã e não vou ter problema? Pode ser. Mas a ideia aqui é para poder trabalhar com a segurança do consumidor. É aquela questão da segurança, artigo 6º, inciso 1. O produto, quem vai definir quanto tempo ele está apto a ser consumido é o fabricante, é o produtor. Passou aquela data, acabou. O produto tem que ser de fato inutilizado. Então, se eu estou comprando um produto do supermercado, se ele tiver vencido, já está errado. É inclusive uma penalidade administrativa, tá? E isso passa a ser também uma segurança para o próprio fornecedor. Porque, veja bem, principalmente para as pessoas que moram sozinhas, eu morei sozinho muito tempo, tá? Para estudar e fiquei depois, antes de casar, eu fiquei muito tempo morando sozinho. Quando você mora sozinho, tem uma característica. Às vezes você compra um negócio, aquilo você esquece lá no congelador, uma pizza, por exemplo, você esquece daquilo, fica lá parado. Daí a pouco você vai abrir para poder comer ou vai consumir alguma coisa, o negócio já está vencido há muito tempo. Lógico que se você comer e passar mal e quiser entrar com alguma responsabilização por parte do fornecedor, ele não vai ser responsabilizado. Por quê? Porque aí entra naquela culpa exclusiva do consumidor que acabou por conta e risco consumindo um produto que já estava fora da data de validade. Então, essa data de validade é uma garantia para o consumidor de que o produto vai estar apto a ser consumido e uma segurança também para o fornecedor, que passa, caso o consumidor consuma o produto fora dessa data de validade, ele tem essa prerrogativa de poder ali se defender. Bem,
Também são considerados impróprios, no inciso 2, artigo 6º, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou ainda aqueles em desacordo com normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Olha que interessante. O produto ele é impróprio e o impróprio, como eu disse, ele precisa ser inutilizado. Ele tem que ser jogado fora. Muito bem. Quando você fala de um produto que seja é, produto que esteja deteriorado, esse produto ele já está estragado. Tipo assim, você comprou uma vez eu comprei uma picanha a vácuo, ela estava naquela embalagem. Olhando aqui, não dá para você perceber que está com algum tipo de problema. Aí a gente tinha feito um churrasco compartilhado, não sei o quê, eu chego com a picanha, cheio de expectativa, não sei das quantas. Quando a pessoa abriu ali a embalagem, tirou a carne, já veio aquele odor de carne podre. Ou seja, aquilo ali tem o quê para fazer? Nada. O produto está deteriorado. Quando a gente fala, então, que o produto esteja deteriorado, alterado, adulterado, avariado, falsificado, corrompido, fraudado, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou seja, tudo isso, de fato, a gente já tem uma certa noção de que esse produto está impróprio para uso e consumo. A novidade é quando ele fala na parte final desse inciso 2 que também estarão sendo considerados impróprios, aqui, ó, aqueles que estejam em desacordo com normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Professor, me dá um exemplo. Você pega, vai para o interior. Aí o sujeito lá tem, por exemplo, uma fabricação artesanal na própria casa dele de, sei lá, massa italiana. Só que ele vende a embalagem lá de 1 quilo, de meio quilo, só que aquilo ali não tem informação nenhuma, data de validade, ele faz, é a produção familiar própria. Ele até pode fazer isso, consumir ele e a família dele. Agora, comercializar ele não vai poder, porque aquilo ali está impróprio. Está impróprio por quê? Porque está em desacordo com normas de apresentação do produto, tá? Você compra, por exemplo, queijo. E aí o queijo é produzido também lá pelo próprio produtor rural, que cuida lá das vaquinhas dele. E aí esse queijo não tem nenhuma informação nutricional, data de validade, composição, que seja. Nesse caso, o produto está o quê? Está impróprio. Impróprio pela legislação, porque, de fato, ele não atende às normas regulamentares. E olha que ele coloca também que tem que atender normas regulamentares. Quer ver? Distribuição, fabricação, distribuição ou apresentação. Uma vez a gente chegou num determinado supermercado e aí margarina, ela precisa ficar condicionada numa certa temperatura, tá? Eles colocaram em temperatura ambiente o negócio. Ah, Ramon, mas na margarina lá de casa fica em temperatura ambiente não estraga. Eu sei, mas tem lá na embalagem, tinha lá na embalagem, não sei se isso é de todas, tá? Mas tinha na que a gente estava na fiscalização, o fabricante colocava que precisava ficar refrigerado na temperatura X. Estava de fato na temperatura ambiente. Por isso que lá no Procon você tinha termômetro para poder medir a temperatura. Botamos o termômetro lá, é tipo um termômetrozinho a laser, ele bateu, deu a temperatura ambiente, muito acima do que aquilo que o fabricante recomendava. O produto está impróprio? Sim, ele está impróprio, porque ele não está atendendo às normas de distribuição. Só para fechar, para a gente poder passar para frente. Quem mora no interior também sabe disso, tem muitos açougues que o cara, ele próprio mata o boi e faz o abate lá e vende depois no próprio estabelecimento dele. Isso para o código, mesmo que essa carne tivesse altamente de qualidade para ser consumida, que não fosse gerar nenhum tipo de problema, para fins de responsabilização no código, essa carne está imprópria. Por que está imprópria? Porque carne, necessariamente, antes de ser comercializada, ela precisa passar por uma fiscalização do órgão que é chamado de IDAF. Então, não tendo essa situação, a carne já está imprópria ao consumo. Para frente. Então, tornem um produto inadequado. Professor, o que é um produto inadequado? Produto inadequado é aquele que pode ser consertado, tá?
Então, eu comprei um aparelho de celular, ele apresentou um determinado problema, dá para poder levar para assistência técnica para consertar. Ele não está impróprio, ele está inadequado ao consumo. Então, o produto, essa é a diferença do impróprio para o inadequado. O impróprio tem que ser inutilizado, o inadequado é o que pode ser resolvido o problema dele. Daí a pouco a gente fala exatamente dos prazos que nós temos em relação ao conserto de um produto que esteja inadequado. Para frente, diminua o valor do produto. Você compra um produto novo, o produto já veio, sei lá, com avaria. Aquilo ali vai diminuir o valor do produto. Isso é um produto que esteja com essa diminuição de preço, logo, ele é considerado também um produto com vício de qualidade. Exemplo, tá? Uma vez chegou uma reclamação no Procon de um consumidor que comprou numa concessionária um veículo zero, afirmaram para ele que o carro já tinha chegado, que iria estar fazendo tipo uma última revisão só para constar que o carro estava tudo certinho e iam entregar para ele lá na tarde ou no outro dia, não lembro agora, mas iriam entregar logo. Aí ele ficou todo satisfeito, não sei o quê, pegou a nota fiscal, já passou lá para o corretor dele de seguro, para poder estar fazendo o seguro. Aí, quando deu o tal prazo, chegando no momento dele lá pegar o carro, entraram em contato falando assim: olha, vai atrasar aqui 5 dias para poder estar entregando o carro do senhor, porque tem que fazer revisão em outros carros também e tal, e tem um equipamento aqui da oficina que tinha que passar no carro e enfim, inventaram uma desculpa. Ele desconfiou, foi lá. Queria ver o carro. Não deixaram ele ver o carro. Aí ele desconfiou que alguma coisa estava acontecendo. Foi no Procon, a gente chegou lá, enquanto fiscalização, o carro dele estava batido. Aí eles contaram a história de verdade, que o manobrista, na hora de fazer uma manobra lá, para poder levar o carro, sei lá, para lavar ou para fazer alguma coisa, foi lá e encostou. O carro já estava sendo consertado, já tinham desmontado aquela parte traseira do carro toda, ele já estava ali fazendo uma manutenção. Eles iam entregar o carro do cara zero, batido, tá me entendendo? E eles não queriam trocar o carro da pessoa porque já estava a nota fiscal lavrada ali em nome dele, etc e tal. Então eles não iam conseguir vender esse carro depois como tipo zero, já ia ter como se fosse um segundo dono, entendeu? Nossa, o cara ficou muito puto, porque de fato ele foi enganado, a gente lavrou auto de infração, ficou feio para a empresa, não vou falar o nome da empresa, a empresa funciona até hoje, ela é enorme, mas, enfim, é um caso desse de diminuição. Se ele não tivesse ido lá, se ele tivesse aceitado a desculpa da empresa, ele não ia nem verificar, porque uma pessoa que é leiga não consegue ter noção de quando o carro é batido ou não. Só uma pessoa que entende um pouquinho mais, tá? Próximo. Estejam em desacordo com informações ou mensagens publicitárias. Professor, como assim? Um carro que afirme que ele é um carro híbrido e faça, por exemplo, 30 quilômetros por litro de consumo. Aí você compra esse carro híbrido, não consegue atingir os 30 quilômetros por litro de consumo. Isso é um carro que esteja em desacordo. Mesmo que eles olhassem, fizessem todas as análises, não verificassem nenhum tipo de problema, isso é um carro que tem um vício de qualidade no produto. Tá? Então, produto que esteja em desacordo com as informações ou mensagens publicitárias repassadas em relação a ele, é um produto que tem vício. É um produto que tem vício de qualidade. Então, o simples fato do fornecedor informar uma determinada característica e não ter essa característica já é considerado um produto que está com vício de qualidade, porque está em desacordo com as informações. Mesmo que, se você verificasse, o produto não tenha problema algum. Tá? Para frente. Tá. Muito bem. Professor, e se eu comprei um produto inadequado, ele agora parou de funcionar ou está funcionando de forma insuficiente, qual é o meu direito? Eu já posso chegar lá na loja, devolver o produto, pegar meu dinheiro de volta, trocar o produto por outro novo? Não, não pode, tá? Você vai ter que efetivamente levar para assistência e aguardar o prazo legal do código. Ah, Ramon, mas tem loja que coloca assim, que se der problema em uma semana, em 10 dias, eles trocam direto sem levar para assistência técnica. Ótimo, melhor para você. Só que isso não é uma obrigação estabelecida pela lei. Ele está fazendo por liberalidade. Normalmente, comerciante que faz isso
Ele também quer deixar claro que se for depois dos 10 dias, já não é mais com ele. E aí é que está errado. Tá me entendendo? Então, de fato, ele continua sendo solidariamente, ele não precisaria também consertar ou devolver o seu dinheiro logo, você teria que esperar o prazo legal aqui do próprio legislação, mas entenda, ele faz isso também no sentido de tentar também querer se eximir de alguma responsabilidade caso aconteça o problema fora daqueles dias que ele estabelece, como regra da empresa, tá bom? O que poderia ser entendido, então, é coisa mais favorável ao consumidor. Ó, a loja troca em até 10 dias se apresentar um determinado problema. Tudo bem, se deu problema, em 10 dias você leva lá, pega seu dinheiro de volta ou devolve. Ok. Deu problema depois, ele continua sendo responsabilizado, sempre por conta da lei. Agora, regra geral, qual é a determinação da lei, do próprio Código de Defesa do Consumidor? É que deu problema, tem que levar para assistência técnica. Lá na assistência técnica, ele vai ficar por um determinado tempo, um determinado período. E esse período, ele foi estabelecido como via de regra 30 dias. Onde está isso, professor? Parágrafo primeiro do artigo 18. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Inciso um, a substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, a pessoa pode chegar lá, levar o produto, deu 30 dias sem que tenha conserto, você pode pedir outro produto novo. Esse outro produto novo, você pode pedir para a própria assistência? Pode. Pode pedir para a loja? Sim. Pode pedir para o fabricante? Sim. Por quê? Porque todos são solidários neste caso aqui. Dois, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de eventuais perdas e danos. Assim, você vai poder exigir a restituição do valor que você pagou, corrigido monetariamente, tá? É também uma opção. E observa que nesse parágrafo primeiro, ele fala que essas opções são de escolha do consumidor. Terceira opção que o consumidor tem, abatimento proporcional do preço. Eu nunca achei que essa opção seja favorável. Porque se você pode pegar seu dinheiro de volta, corrigido, se você pode pegar outro produto novo, fazer abatimento do preço não seria bacana. Mas é uma possibilidade que o legislador assim reconheceu. Em 14 anos de PROCON, eu nunca vi alguém pedir esse abatimento do preço. Abater proporcionalmente o preço seria o quê, de certa forma? É você aceitar o produto com esse problema e você tem um desconto proporcional, por exemplo, pelo preço da peça. Então, eu não vejo isso vantagem, mas o legislador também considerou essa opção, tá? Muito bem. Professor, como que eu conto esse prazo aí de 30 dias? Esse prazo de 30 dias, ele pode ser contado direto, botou o produto, passou 30 dias, acabou, já vai ter direito, tá? Ou acontece, muitas das vezes, de você deixar um produto e ele não, a própria assistência fala assim, olha, você pode buscar daqui a 5 dias. Aí você tem uma divergência na doutrina. Para o Risato Nunes, professor Risato Nunes, em relação ao mesmo produto, ao mesmo defeito, mesmo problema, mesmo vício, se você deixou, ficou 10 dias, depois você levou para casa, ficou mais 10 dias, voltou a dar problema, ficou mais 10, depois mais 5, já tem 25 dias. Não teria, segundo o entendimento desse professor, a possibilidade de você pedir a substituição, tá? Só quando desce 30 dias em relação a mesmo problema. Se for problema distinto também, porque ele vai bem na literalidade. Quando ele fala aqui no parágrafo, não sendo o vício sanado. Nós temos uma outra interpretação, e essa outra interpretação ela está no livro da Cláudia Lima Marques, aquele Manual de Direito do Consumidor que eu já falei. E aí, o Leonardo Bessa, que escreve sobre vício do produto, o professor Leonardo Bessa ele explica que uma outra característica. Nós temos aqui o parágrafo quarto, e eu vou adiantar logo ele. Nós temos aqui o parágrafo quarto. Peraí. Desculpa, parágrafo terceiro é esse aqui. Exigência
do parágrafo primeiro sem prazo. Nós temos aqui esse parágrafo terceiro do artigo 18 que diz assim: o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo primeiro, que seria substituição, restituição corrigido ou abatimento do preço deste artigo, sempre que, e imediato, ó, ele fala imediato, então não precisa aguardar 30 dias. Sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Na prática, ele defende o seguinte, que essa regra do parágrafo primeiro, isso tem que ser entendido como exceção. Somente quando você consegue consertar sem que haja nenhum tipo de problema para o produto. A regra entraria aqui nesse parágrafo terceiro, porque ele diz: sempre que, por um determinado problema que o produto esteja, a substituição das partes viciadas puder comprometer qualidade, característica, diminuir o valor, ou se tratar de um produto essencial, você já vai ter direito à troca direta e imediata. Professor, me dá exemplos em relação a esse parágrafo terceiro. Lógico, você tem um carro, vai substituir o motor do carro por algum problema de fábrica. Cara, trocar um motor vai mudar até o registro lá. Não vai ficar igualzinho de fábrica. Nesse caso, eu vou poder pedir outro carro? Nesse caso, vai, tá? Porque por dois motivos. Primeiro, porque esse carro vai ter uma diminuição de mercado no valor do preço dele, e outra, não vai ficar totalmente igualzinho, porque até os parafusos que vêm de fábrica, ele vem com uma certa marcação, e quando você mexe, já dá para verificar que aquilo ali já foi substituído, já foi mexido. Então, neste caso, a pessoa não precisa aceitar a troca de um motor, pode, de fato, exigir a troca do próprio carro, tá? Daí o Leonardo Bessa, ele defende o seguinte: toda vez que você leva um produto para assistência técnica, gradativamente ele vai tendo uma diminuição de valor de mercado. Se você, por exemplo, tem um carro, levou ele para assistência uma vez, ficou 2 dias, levou mais outra vez, pelo mesmo motivo ou outro motivo, ficou mais 3 dias, ficou mais outros 5 dias, ficou mais 3 dias. Aí você já tomou desgosto do carro, porque na sua cabeça é um carro que só vive dando problema. Aí você quer vender esse carro, se você, pela boa-fé objetiva do Código Civil, deveria fazer o quê quando a pessoa for comprar? Aí ele vai chegar para você e falar assim: nossa, mas você vendendo um carro tão novinho, né? Está em 4.000 quilômetros só de uso, por que que você está vendendo esse carro? Pela boa-fé objetiva, você deveria falar o seguinte: olha, eu estou vendendo porque esse carro não vive na oficina, ele já vazou óleo, já deu não sei o quê, ele já parou a bateria. Aí a pessoa não vai querer comprar. Por quê? A não ser que você dê um bom desconto para ele achar que de fato vale a pena. Então, o Leonardo Bessa defende assim: olha, existe essa possibilidade do conserto quando não muda as características do produto, porque se já mudar, esquece, nem na assistência eu preciso levar, tá? Eu já posso exigir a troca direta. Porém, quando pode ser consertado sem que haja nenhum problema no próprio produto, o fornecedor tem direito de consertar uma única vez, segundo o entendimento dele, tá? O Procon ele tinha uma certa relativização, colocava que depois de 3 vezes que já foi para assistência, já teria o fornecedor direito à troca. Mas, de fato, ele defende que é uma única oportunidade. Levei, deu problema de novo, levei. Ele tem 30 dias para tentar solucionar definitivamente. Pode ficar lá um dia, pode ficar até 30. Aí não tem mais o fornecedor mais outra oportunidade para tentar resolver problemas que aconteçam em relação àquele produto. Por conta de quê, professor? Porque pela regra que ele defende, toda vez que eu levo um produto para assistência técnica, o produto vai diminuindo gradativamente o valor de mercado dele. E sendo assim, eu já posso, na segunda vez, já defender essa regra do parágrafo terceiro do artigo 18 e já querer a substituição imediata desse produto. Tudo bem? E aí ele termina também falando que se o produto for essencial, eu tenho direito a fazer a troca imediata. Mas, professor, o que é entendido como sendo um produto essencial? Produto essencial, segundo Cláudio Lima Marx, é aquele que você tem um grau de dependência dele tamanha que você não pode ficar 30 dias sem esse produto. Exemplo, uma geladeira dentro de uma casa,
tipo um aparelho de nebulização para uma criança que tenha necessidade de fazer nebulização diária, às vezes até mais de uma vez. Então, esse produto ele é completamente essencial para ele. Eu penso hoje em dia, aparelho de celular são produtos essenciais, até porque muitas das pessoas, todo mundo hoje precisa ter comunicação imediata, seja a profissão dela qual for, advogado, médico, dentista, você precisa ter um aparelho de celular, e aí você, se ficar sem o celular por 30 dias, é melhor para você ir lá na loja comprar outro, do que ficar esperando esse tempo, porque você vai ter mais prejuízo ainda. Então, nesses casos, na condição de produto essencial, você já vai poder pedir a troca direta e imediata, tá? É bem verdade que algumas assistências técnicas colocam à disposição sua um determinado produto enquanto o seu estiver consertando. Aí tudo bem, vai ter direito àquele conserto dentro dessas regras que eu acabei de falar. Ele vai ter uma única oportunidade por 30 dias, desde que o conserto não mude as especificações técnicas originais do produto, porque se mudar, eu já não preciso mais aceitar nenhum conserto, porque eu já posso exigir aquela regra do parágrafo terceiro imediatamente, tá joia? Mas Cláudia Lima Marques fala que é isso. Qualquer produto, segundo ela, pode ser considerado essencial, desde que você tenha um grau de dependência específico que, na prática, você não possa ficar 30 dias aguardando o conserto acontecer. Ela cita no livro um exemplo de que, por exemplo, uma consumidora que compra uma sandália e essa sandália seja específica para poder ela participar de uma formatura. Aí, gente, esse aqui é meu filho aí, ó, Bernardinho. Olá, Dá um oi pra turma. O oi, tá tudo bem? Aí, que você vai fazer agora? vou passear com a Mel. Quem é Mel? É minha cachorrinha lá cagona que faz xixi em tudo. Eita, não fala essas coisas aqui não, cara. Eu gosto de fazer necessidades. Isso. Então dá tchau pro pessoal. Tchau. Bota bom, fala com eles. Bons estudos. Bons estudos. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Transportar sumir. Vamos lá. Então, para Cláudia Lima Marx, mesmo uma sandália possa ser considerado um produto essencial para uma consumidora. Exemplo, você está para formatura, aí você compra um determinado vestido. Mulher tem muito disso, comprar um vestido que combine com uma determinada sandália. Você compra a sandália. Daí você acaba verificando, e já está a menos de 15 dias, por exemplo, para sua formatura, que essa sandália que você comprou está com um determinado problema. Se você levar para a loja, eles mandarem para assistência técnica e respeitar esses 30 dias, de dois, uma. Ou você vai ter que comprar outro vestido para combinar com alguma sandália que você tenha, ou você vai ter que comprar outra sandália, certo? Então, neste caso, Cláudio Lima Marques defende, ó, essa sandália ela é essencial pela necessidade específica que a pessoa tenha. Então, produto essencial, se for essencial, você já vai ter direito à troca direta e imediata. Computador. O meu computador, que é o meu objeto de trabalho, ele é essencial para mim. Eu não posso ficar 30 dias sem meu computador. Por quê? Porque, de fato, eu preciso dele para dar aula, eu preciso dele para poder estudar, atualizar meus conhecimentos, eu preciso dele para poder fazer o meu trabalho lá no Tribunal de Justiça. Então, esse computador ele é essencial. Logo, na condição de essencial, eu tenho essa prerrogativa do parágrafo terceiro de poder exigir a troca ou o dinheiro de volta imediatamente. Beleza? Para frente. O parágrafo segundo do artigo 18, ele fala que esse prazo de 30 dias ele pode ser aumentado ou diminuído, tá? E tanto esse aumento do prazo quanto a diminuição do prazo ficou estranho. Ficou estranho por quê? Porque na prática, você ficar sem um produto 30 dias já é ruim. Você imaginar que você vai ficar sem um produto 180 dias, são 6 meses. Não faz sentido isso. Só faz sentido se você imaginar que a pessoa vai estar te dando algum benefício, tipo um desconto, um bom desconto para poder você tá aceitando isso. Mas aí o próprio parágrafo segundo, que eu nunca vi na prática, tá, pessoal? Em 14 anos de Procon, eu nunca vi isso na prática. Isso só tá aqui na lei e já caiu em prova.
Poderão as partes convencionar redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Vamos falar primeiro do aumento do prazo. Se 30 dias já é horrível você ficar sem um produto, ficar sem ele 180 dias não faz o menor sentido. Mas, então, ou seja, a não ser que ele te desse uns 50% de desconto para você aceitar isso. Tudo bem. Aí talvez valha o risco, né? Agora, a diminuição não poder ser menor do que 7 dias também não faz sentido algum. Se a loja falar o seguinte, olha, se deu problema no produto, eu troco imediatamente. Ele pode até convencionar isso com você, colocar isso no contrato, não pode. Não pode por quê? Porque o código estabeleceu que o prazo mínimo é 7 dias. Entende? Então, tanto esse aumento quanto a diminuição ficou estranho. Mas é essa determinação legal que nós temos aqui. Parágrafo terceiro, nós já explicamos, que é essa questão da exigência sem prazo. Parágrafo quarto, ele trata da impossibilidade de substituição do produto. Nesse parágrafo quarto, o legislador ele disse o seguinte: tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo primeiro deste artigo, que é você pedir a substituição do bem, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diverso. Agora, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto do inciso 2 e 3. Então, sem prejuízo de você querer receber seu dinheiro de volta corrigido ou o abatimento do preço, se você escolher outro produto, quando não tem aquele produto que você adquiriu, necessariamente você vai ter que pagar a diferença se for mais caro ou receber diferença caso você escolha e opte por um mais barato, tá? Em 14 anos de Procon também eu nunca vi isso acontecer, beleza? A pessoa reclamava lá de uma máquina de lavar roupa, deu problema. Aí, agora eles já trocaram o modelo da máquina. A pessoa levou ao Procon, não sei o quê. Aí a pessoa está querendo o dinheiro dela de volta. Devolver dinheiro a empresa nunca gosta, tá? Até porque ela já pagou os tributos, os incidentes daquilo ali. Normalmente, que é a opção que eles colocam? Ó, a gente tem esse modelo aqui mais moderno, novo, não sei o quê. Você não aceitaria ficar com esse modelo aqui sem pagar valor algum? Aí a pessoa aceita. Ah, eu comprei lá, sei lá, um iPhone eh, 13. Aí deu problema, eles não têm mais o 13, só tem o 15. Aí o 15 é mais caro. Daí ele chega para você e fala assim: ó, eu quero meu dinheiro de volta. Se eu te der, por exemplo, o iPhone 15 no lugar desse 13, você aceita numa boa? Sim, é isso. Normalmente eles fazem isso. Tá? Eles, na verdade, não gostam de devolver dinheiro por conta do prejuízo maior até para a empresa. Então, eles normalmente colocam a possibilidade de você estar pegando o outro, mesmo que melhor, sem pagar diferença alguma. Mas aqui no parágrafo quarto é a regra, sempre quando houver impossibilidade de substituição. O modelo saiu de linha, o modelo não tem mais na loja naquele momento, que você vai exigir a substituição. Então, se você exigir outro, diferente do seu, a regra pelo código é ou você paga a diferença do mais caro ou você recebe a diferença se escolher um mais barato. Parágrafo quinto, para a gente concluir, ele fala de uma regra de produtos in natura. E aí, produtos in natura, como é que é? A regra é a seguinte: regra geral, todos os fornecedores são solidários. Beleza. O negócio é, se não tiver como identificar quem seja o fornecedor, aí o código estabeleceu a seguinte regra. Ó, eu optei por trocar. Ah, não dá para identificar. Por exemplo, por quê? Porque você comprou ovos, não tem identificação de quem seja o produtor desses ovos. Aí, nesse caso, o código no parágrafo quinto coloca: a gente quebra esse ciclo de responsabilidade solidária, responde o comerciante sozinho, tá? Pode reparar que hoje em dia, ovos, fruta, normalmente já tem uma etiquetinha para identificar de qual produtor aquilo ali veio. E aí, se tem identificação clara de eu saber de quem eu posso, em tese, de quem é o produtor em produtos in natura,
eu posso reclamar dos dois, tanto do comerciante quanto do próprio produtor. Caso não haja identificação de quem seja o produtor, quem vai ser responsabilizado? O comerciante sozinho. Lendo o dispositivo, ele fala: no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente o seu produtor. Então, não vale. Para o comerciante, é melhor que ele tenha identificação de tudo que ele esteja vendendo lá, porque nesse caso, continua a responsabilidade solidária. Se ele vende coisas que não têm como serem identificadas ali de quem seja o produtor, ele fica sozinho responsabilizado. Pessoal, abraço, terminamos aí a matéria da nossa prova. Bons estudos para vocês, e é isso. Tchau, tchau.